Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forma de Ser. Hoje a gente vai falar do nosso sistema de gestão financeira pessoal. Esse é um projeto que tem muita coisa aqui, já foi feito várias aulas. Vou deixar aqui em cima o link, caso você tenha perdido as aulas anteriores, para você poder acessar a playlist, começar com a gente desde lá do começo, se esse for o caso, né? Às vezes você está chegando aqui no nosso canal por esse vídeo. E a gente saiu lá do rascunho, a gente fez um rascunho lá no bloco de notas e a gente fez toda a montagem de Canva lá pra gente fazer aqui o layout. Lembrando, eu gosto de usar o Canva para fazer isso. E a gente montou esse user form que tem uma carinha bem legal aqui, onde você vai ter várias abas, né, várias guias ali, uma estratégia mais dinâmica. Aqui a gente vai ter gráfico dentro do seu user form, tem um monte de coisa aqui que a gente está inserindo e que vai fazendo você ter uma mecânica de trabalho legal. A gente já fez aqui a parte de contas bancárias, a gente fez aqui a parte das receitas, né? Então já funciona, a gente consegue cadastrar aqui as receitas tranquilamente. A gente também consegue já, começamos a poder cadastrar aqui as despesas, né? Então a gente na aula passada fez a primeira parte aqui do código de despesas e hoje, né, a gente vai primeiro configurar alguns campos que a gente precisa aqui para a nossa estrutura, tá? Por exemplo, aqui na nossa CB de contas bancárias, ele tem que ter essa informação, ele tem que trazer aqui as contas que foram cadastradas aqui nas nossas contas bancárias, que seria aqui esse banco 1, conta bancária 2 e banco teste gráfico, por exemplo. Então isso daqui deveria estar aparecendo lá. Como que a gente faz para que isso aconteça? Eu vou vir aqui no VBA, tá? Eu vou fazer aqui na minha MDCBS, tá? Então eu tenho aqui um módulo de caixas de combinação e dentro desse MDCBS vou criar uma nova sub, tá? Então o que vai ser o seguinte, vou criar aqui, ó, sub AT contas DESP, tá? Então criar contas só lá da parte de despesas mesmo. E eu vou falar para o seguinte, vou definir primeiro uma linha, né, para que eu possa entender quantas contas bancárias eu tenho para fazer o cadastro. Então primeiro, dim L as double, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte, eu quero limpar as informações que eu tenho dentro daquela minha caixa de combinação e depois coletar as informações que estão escritas lá na minha aba de contas, que é a minha PL contas, ok? Então para fazer isso eu vou dar um foco na própria aba, fica mais fácil aqui para mim, PL contas. E já vou deixar aqui um end with para não esquecer dele. Tá. Aí chegamos aqui, como que eu faço para limpar as informações que já existem, né? Porque às vezes pode ser que você tenha excluído alguma coisa, então é sempre bom você fazer esse ajuste. Quando eu fizer esse ajuste aqui, né? Quando eu fizer essa estrutura, eu preciso que ele pegue essas informações, né? Então eu vou pegar aqui, olha, o meu FR sistema, que é o formulário onde está. Vou procurar aqui o CB, né, e vou procurar aqui o livre, e vai ser o conta desp.raw source, vai ser igual a empty, tá? Ou seja, limpou todas as informações. Tá? Então limpou as informações, agora o que eu vou fazer? Quando eu fizer essa mecânica, né, essa estratégia aqui de atualização, eu vou precisar também identificar, será que existe pelo menos uma conta bancária para fazer essa atualização? Para isso eu vou precisar olhar lá no Excel, tá? Então eu vou vir aqui na minha aba de contas bancárias, né, que é aquela nossa PL lá, e vou verificar se tem alguma coisa preenchida aqui na coluna A, porque é essa coluna A que tem as informações ali de conta bancárias, tá? Então aqui vou verificar isso da seguinte forma, if.range cifrão A, cifrão 2, ponto value é igual a empty, then exit sub. Por quê? Se por acaso a célula A2 estiver vazia, quer dizer que a pessoa ainda não cadastrou nenhuma conta, portanto não tem nenhuma conta para ser inserida dentro da sua caixa de combinação. Tá? Caso contrário, ou seja, se ele continuar o código, então quer dizer que existem contas para serem cadastradas. Eu preciso descobrir quantas. Para fazer isso eu vou falar que L é igual a ponto range, cifrão A, cifrão 1, .end xldown.raw, tá? Então isso aqui vai descobrir qual é a última linha preenchida. Isso para mim é o número de contas bancárias. Próximo passo é a gente pegar agora o endereço onde estão as contas bancárias e colocar dentro do raw source da nossa caixa de combinação. O endereço vai ser aqui a coluna B, né? Então da linha 2, no caso, até a linha 4, né? Mas essa linha 4 aqui vai ser variável a partir daquela variável L que a gente criou, tá? Então eu vou falar para ele o seguinte, que fr sistema.cb, e eu vou pegar aqui, né, o conta desp, raw source vai ser igual, e aqui eu vou apontar para aquele endereço. E o jeito de apontar para endereço, quando você vai fazer raw source, melhor jeito que você pode fazer é assim, olha, aspas, apóstrofe aspas, e comercial.name, que é o nome da planilha, tá?
E comercial, aspas, apóstrofe, ponto de exclamação e aí o endereço. Cifrão B, cifrão 2, dois pontos, cifrão B, cifrão e comercial L, que vai ser a última linha preenchida. Tá? Então isso daqui, esse código pequenininho já coloca todas as contas dentro da sua caixa de combinação. Tá? Primeiro passo. Agora, onde que eu vou usar essa estrutura? Primeiro, eu tenho que colocar essa estrutura toda vez que ele abre o formulário. Então eu vim aqui no FR Sistema, né? Vou clicar aqui em qualquer lugar só para abrir o código e vou vir aqui no User Form Initialize. Percebe que está ficando lotado, né? Tem muita coisa aqui, tá? Então a gente precisa começar a prestar bastante atenção para não se perder aqui com todos esses controles, tá? Mas eu vim aqui no User Form Initialize e dentro do User Form Initialize você vai perceber que ele já tem outras atualizações de CBs aqui acontecendo, inclusive o CB AT contas receitas, tá? Então eu vou colocar até aqui no meio para ficar junto os dois. Então eu coloco call mdcbs.at e vou pegar aqui o conta desp, que é o que eu acabei de criar. Então, quando ele abre, ele vai fazer isso. Outro momento que eu preciso fazer é quando ele cria uma nova conta, né? Então, para criar uma nova conta, a gente tinha lá um botão, né? Então, eu vou vir aqui nos BTs, aqui em cima, e aí fica fácil por conta dos nomes aqui, né? Então, eu sei que é um BT com ícone, que é aquele ícone de maisinho que eu estou usando, add conta, tá? Então, assim fica muito mais fácil para eu poder entender quando eu tenho que fazer, onde estão os elementos. Por isso, coloca nome que faz sentido para você, tá? Então, eu vou vir aqui no add conta. Aqui no final, você vai perceber que ele vai ter alguns calls, olha. Então, ele está atualizando o LT, ele está atualizando o gráfico, está atualizando o CBS, contas, receitas. Então, eu tenho que colocar isso também nas despesas. Então, call mdcbs.at conta desp. Tá? Então, percebe que é por isso que a gente faz isso como módulo, para você poder usar isso em vários lugares ao mesmo tempo, ok? Depois eu tenho que, então, quando eu abrir, ele vai colocar, quando eu criar uma conta nova, ele vai colocar, e está faltando também quando eu excluir uma conta. Tá? Então, vou vir aqui no BT, vou procurar aqui agora, né, o BT que faz a remoção da conta. Olha, BT ICO excluir conta. Tá? Então, vou vir nesse carinha. Ele também vai atualizar, olha, os mesmos calls que você tem lá, e aqui eu vou adicionar call mdcbs.at conta desp. Beleza, agora sim. Agora a gente fez aqui a remoção, né, ou a exclusão de todos os itens ali que precisam ser atualizados, tá? Então assim vai ficar muito mais fácil para a gente trabalhar, tudo bem? Bom, vamos rodar e vamos ver como é que isso daqui vai ficar aqui na prática, tá? Então vou vir aqui na aba de meu dinheiro e despesas, né? E aí agora aqui já vai aparecer as contas pra gente carregadas. Então o primeiro passo foi esse, né? O segundo ponto que a gente precisa fazer é o segundo item aqui, que é a categoria de despesas. Só que o que acontece? A categoria de despesas ela ainda não existe, tá? Então a gente não criou essas categorias, eu quero deixar livre para que o usuário possa criar as categorias que ele quiser. Então, para ele poder fazer isso, a gente vai fazer essa mecânica dentro da própria caixa de combinação. Tá? E é um ponto que às vezes os alunos perguntam, né? Se eu tenho um módulo de classe, que é aquele código mágico, que já faz alterações dentro do meu controle, então ele já mexeu um monte de coisa, como colocar o zoom, fazer o texto padrão, fazer tudo isso para você. Você pode colocar ali outros eventos? E sim, você pode. A gente já fez isso, inclusive, em outros momentos, mas o pessoal vive perguntando isso. Então você pode, não tem problema, a não ser que você coloque uma lógica que seja conflitante. Aí você vai ter algum bug, então, e às vezes dá um trabalhinho para descobrir o que está acontecendo. Mas se você evitar a lógica conflitante, não tem problema nenhum. Você pode ter mais de um código acontecendo, porque lá está acontecendo pelo módulo de classe, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui a gente vai usar o evento exit dessa caixinha, monitorando se essa categoria que a pessoa digitou já existe ou não. Tá? Então como que eu faço isso? Eu vou fechar aqui o nosso formulário. Tá? Então eu tenho aqui as minhas despesas e eu vou ter que criar agora as categorias de despesa. Tá? Então como que eu vou fazer para criar categorias de despesa? Vou criar aqui uma nova aba, que eu vou chamar de categorias. E aí, aqui eu vou cadastrar essas minhas categorias. Tá? Então, primeiro passo, a gente vem aqui no nosso MDCBS e aqui dentro eu vou criar um novo item. Tá? Então, sub at cat desp. Ok? Vou colocar separado aqui, desp. Então, atualização de categoria de despesas. E aí é basicamente a mesma coisa que a gente fez no anterior. Tá? Então, dim ls_double, que vai servir para a gente pegar a linha do último preenchimento. O if pl desp, que é a planilha de despesas, and o if. Aí eu vou fazer o que? Eu vou limpar o que já está escrito dentro da minha caixa de combinação, ou seja, o que já tem nela. Então, fr sistema.cb
E aí eu vou pegar aqui a CB que seja certa, né? Então é livre. E vou colocar aqui a cat desp ponto raw source vai ser igual a empty. Tá? Então isso aqui limpou o que já tinha de informações da caixa de combinação. O próximo passo que eu vou fazer é identificar se tem pelo menos uma categoria preenchida. Então ele está aqui na coluna AE. Né? Então eu falo o seguinte, if.range cifrão A e cifrão 2 ponto value é igual a empty, then eu vou sair do código exit sub. Tá? E depois L é igual a ponto range cifrão A e cifrão 1 ponto end xl down ponto raw. Fez isso, agora é só colocar isso dentro da sua caixa de combinação. Então fr sistema.cb catdesp.rawSource vai ser igual, e o mesmo esquema que a gente fez ali em cima, apóstrofe e-comercial.name e-comercial apóstrofe exclamação cifrão AE cifrão 2 pontos cifrão AE cifrão e-comercial L. Tá? Então isso aqui vai colocar de novo as opções dentro agora da caixa de combinação de categorias, tá? Então, onde que eu vou fazer essa mecânica? Primeiro, quando eu usar aqui o meu user form. Então, eu vou vir aqui, vou exibir o código aqui do meu user form, vou lá no meu user form initialize, tá? Então, aqui dentro do user form initialize eu vou criar uma nova estratégia. Então, depois aqui da categoria de receitas, ali, por exemplo, eu vou vir aqui e vou criar o call md.cbs.at catdesp, tá? Então, isso daqui vai fazer com que ele preencha isso, e por enquanto é só aqui que eu preciso fazer essa atualização. Tá? Qual que é o próximo passo agora? Agora é justamente a gente fazer o evento de saída da nossa caixa de combinação para que ele pegue essa informação e descubra se aquela é uma informação nova ou se aquela é uma informação já antiga, e aí ele trate isso de forma correta. Tá? Então eu vou vir aqui procurar aqui minha caixa de combinação, né? Então que bom que ela se chama CB no começo, e aí mais um detalhe, né? Percebe que fica tudo aqui, ó, FM junta, né? CBs juntas, então assim fica mais fácil para encontrar o que eu estou procurando. Tá? Então CB livre catdesp, e aí eu vou vir no evento exit, tá? Não no evento change, no evento exit. E aí no evento exit eu vou falar para ele o seguinte: primeiro eu quero dar um foco na própria caixa de combinação. Por quê? É nela que eu vou trabalhar mais, tá? Então, o if me.cb catdesp, eu vou deixar aqui um end do if. Beleza, fez isso, né? Colocou isso ali dentro do bloco. Agora, o próximo passo que a gente vai fazer é o seguinte: eu preciso olhar lá para minha planilha de configurações, né? E falar para ele, olha, existe essa configuração ou não, tá? Então, só que tem algumas possibilidades. Por exemplo, a caixa ela pode estar vazia, e se ela estiver vazia, eu não quero cadastrar uma categoria vazia, tá? Então, if.value igual a empty, then exit sub. Então não faz nada, ignora o vazio, tá? Então se o valor da caixinha estiver vazia, ignora, não faz nada, tá? Se não estiver vazia, como que eu descubro se já está cadastrado ou não? O jeito mais fácil é olhar para a própria caixa de combinação. Então if.matchFound, tá? Isso aqui é o seguinte: ele vai olhar o texto que foi escrito na caixa e ver se o texto é uma das opções ou não, tá? Então se não for uma das opções, igual a false, né? Então se ele não achou essa compatibilidade, digamos assim, aí eu vou deixar aqui um end if. O que eu vou fazer? Existem duas possibilidades. Pode ser que a pessoa tenha criado uma nova categoria mesmo, ou pode ser que a pessoa tenha digitado errado, tenha sido um engano. Então eu quero confirmar com a pessoa primeiro se ela vai querer ou não salvar essa informação. Então eu preciso de uma variável, tá? Vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de dim.conf as, deixa eu colocar certinho, as string, né? Então ele vai ser um texto, tá? Isso aqui é importante que seja string, isso facilita a sua vida, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou perguntar então para a pessoa, olha, essa opção não está cadastrada, você quer cadastrar ela? Então para isso eu vou falar aqui conf é igual a message box, a parênteses e aspas, e aqui dentro eu vou escrever o meu prompt, ou seja, o texto que vai aparecer para a pessoa. Então aqui eu vou colocar a categoria de despesas, aí você pode até colocar assim, ó, parênteses, 2 pontos, espaço e aspas ali. Depois de colocar aqui e-comercial.value, vai aparecer a categoria que a pessoa digitou na mensagem, e-comercial, aspas, e aqui você continua o texto. Então, espaço para não ficar colado, não consta em nossos cadastros. Ponto. Deseja cadastrar?
por exemplo, tá? Ponto de interrogação, fechou, vírgula, e aqui vamos configurar a caixa. Eu quero duas configurações. Primeiro, por uma questão de acabamento, VB question, para ficar com cara de pergunta. Aí depois eu vou colocar uma segunda configuração, então mais, para a pessoa poder responder sim ou não, VB yes, no. Tá? Então isso daqui que vai determinar, aparecer os dois botõezinhos ali de sim ou não, para a pessoa poder clicar em um. E por último, vou colocar um título aqui, né? Então vírgula, entre aspas, porque título é texto. Então eu vou colocar aqui como, por exemplo, cadastro de categoria, por exemplo, tá? E aí, fecha o parênteses, né? E depois disso eu vou conferir. A pessoa respondeu sim ou a pessoa respondeu não. Se a pessoa tiver respondido não, então eu já vou sair do código, porque foi um erro que a pessoa, por engano, né? E a pessoa cancelou isso. Então, if conf é igual a VB no, que é a resposta não ali dessa pergunta, then eu vou deixar aqui um end if também. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou avisar a pessoa, então. Message box, ação cancelada, ponto, vírgula, VB information, e aí eu posso colocar aqui como cadastro de categoria. Tá, então coloquei ali o prompt, ação cancelada, o tipo da caixinha que vai ser de informação, por isso VB information, e mantive o mesmo título que eu usei no anterior para manter um padrão ali do trabalho. Tá? Depois fez isso, outra coisa importante, que isso às vezes o pessoal esquece. Se aquele texto é um texto que foi digitado errado, então ele não pode ficar lá. Então eu vou dizer que ponto velho é igual a empty, tá? Justamente para que ele tire essa informação dali, ela não fique guardada ali dentro e não corra o risco da pessoa salvar uma categoria que não existe. Se isso acontecer, depois vai te dar um trabalhão para você poder limpar isso, tá? Ou vai gerar bug no seu sistema ou em qualquer cálculo que você use depois, como por exemplo, saber qual é a categoria de despesas que a pessoa mais está gastando, fazer um ranking ou qualquer coisa do tipo, tá? Então por conta disso, esse empty aqui é muito importante. E depois fez isso, exit, sabe? Então daí não tem mais o que fazer. Beleza, esse foi o caminho do não. Agora a gente vai fazer o caminho do sim, né? Então se a pessoa optou por fazer o cadastro, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escrever isso lá na coluna AE da planilha de despesas. Então para isso eu preciso descobrir em qual linha isso deve ser escrito. Então dim L S double, isso é um número, tá? Eu vou falar para ele o seguinte, né? Então que o if PL, e agora é mais fácil fazer por aqui, né? PL desp. Eu vou deixar aqui um end if. E sim, você pode colocar um bloco if dentro do outro, não tem problema nenhum isso. Tá? Dentro dessa estrutura, o que eu vou falar para ele? Eu vou lá na minha coluna AE, né, e vou procurar a primeira célula vazia. Então, L vai ser igual a ponto range, cifrão AE, dois pontos, cifrão AE. Esse é o melhor jeito que eu conheço para você descobrir a primeira célula vazia. Eu sei que tem bastante gente que faz de outras formas. Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu comparo algumas estratégias, como por exemplo o while, for, coisas do tipo, ou até o baixar, dar o Ctrl para baixo, depois Ctrl para cima, coisas do tipo. Mas enfim, essa é a melhor estratégia porque é uma única linha ali de programação e ela faz com que você tenha uma exatidão muito grande e um código muito rápido, independente de quantos dados você tenha no seu projeto. Lembrando, você precisa de projetos rápidos para poder vender bem seus projetos, porque se você tiver projetos que são lentos, isso vai ficar no seu nome como desenvolvedor, tá? Então sempre foca em desempenho. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou dar um range nessa coluna AE e eu vou falar para ele o seguinte, ponto find, procura what. O que eu estou procurando? Primeira célula vazia, abre e fecha aspas. Look in, dois pontos igual a xl velho, look at, dois pontos igual a xl roller.raw, para salvar o número da linha dentro da variável L. Próximo passo, escreve o que está escrito na caixinha de categoria dentro dessa célula. Então, ponto range, cifrão AE, cifrão é comercial L, ponto velho, ou seja, o valor daquela célula que atualmente está vazia, vai ficar igual a mi.cb, que é de ponto velho. Então, ele vai escrever esse valor lá. Tá? Como eu quero que fique bem acabado, eu vou colocar isso em ordem alfabética, para ficar fácil da pessoa procurar, principalmente se tiver várias categorias. Então, eu vou falar para o seguinte, olha. Ponto range, cifrão AE, cifrão é comercial, cifrão 1, até melhor, ponto current region, que serve para ele selecionar todas as categorias que a pessoa criou, seja uma ou 50, e aí eu vou falar para ele o seguinte, ponto sort, para colocar em ordem, e aí Q1, né, a chave de organização vai ser a própria AE1, né, então vai ser igual a ponto range, cifrão AE, cifrão 1. Ok, vírgula, order 1, dois pontos igual, eu quero que ele fique em XL ascending, para ficar em ordem alfabética, tá?
Fez isso, header, 2 pontos igual, vai ser o XLS aqui para ele colocar o que tem título nisso. Colocou essa estrutura, fez essa mecânica aqui, o próximo passo é colocar essa base, né, essa nova categoria para aparecer dentro da própria caixa de texto. E isso a gente fez no começo da aula lá dentro do CBS. Né? Então eu falo para o seguinte, call md cbs.lat catdesp. Então ele fez isso daqui, ele cadastrou a opção ali para você, já está tudo pronto. Tá? Então vamos testar isso aqui acontecendo. Então vou rodar aqui o meu dinheiro, eu vim aqui em despesas, eu vim aqui na categoria de despesas, ainda não tem nada, porque eu não cadastrei nada. Eu vou colocar aqui como, sei lá, moradia. Primeira categoria. Sair. Então, olha, a categoria de despesas moradia não consta nos nossos cadastros. Deseja cadastrar? Você aqui não. Não, cancelou, saiu o texto. Beleza, funcionou. Vou escrever de novo. Moradia. Então, sair. Olha lá, apareceu o mesmo texto, tudo bem? Sim, né? Então, beleza, moradia já é uma opção aqui. Então, agora está funcionando. Essa parte, a mecânica está legal, tá? Qual que é o próximo passo? Isso a gente vai fazer na próxima aula para não ficar muito longo. O próximo passo, agora sim, é a gente pegar essas informações agora mais realistas, colocar esses dados para funcionarem, mesmo com a recorrência. Lembrando, a partida única já está pronto, já está funcionando. Agora é só a gente fazer a parte de recorrência e a gente aprender como que a gente faz para ir atualizando as datas ali de forma automática, também sem ficar pesado esse seu código. Tudo bem? E eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula.